Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda T. Estou aqui hoje para apresentar para vocês um convidado que já veio e eu estou tendo a honra de entrevistar ele novamente, Arthur Mourão. Arthur, você que é formado em Cambridge, também fez engenharia civil, conta pra gente um pouco do inglês. Como que foi essa ideia de fazer consultoria em inglês? Fernanda, obrigado por ter me recebido novamente. Já tive aqui tem um tempo já e é sempre um prazer estar falando com você. Falando sobre a minha empresa, qual que é o objetivo da M Consultoria de Inglês? É contar a verdade para adultos que querem aprender inglês, para que de fato eles consigam aprender inglês e entender que você só aprende a falar inglês falando inglês. Tem muita gente que acha que vai aprender assistindo vídeo, lendo livrozinho, e na verdade essa é a verdade que minha empresa quer trazer para os adultos. E essa consultoria em inglês, para quem ainda não entendeu, seria uma aula de inglês como se fosse uma cultura inglesa ou não? A nossa consultoria de inglês é uma escola de inglês de fato, e a gente não tem um posicionamento similar às outras empresas do mercado. A gente não tem. A gente tem várias diferenças. Eu posso falar durante o podcast, acho que vai ter várias perguntas que eu vou poder trazer essas coisas, mas de uma maneira bem rápida, a gente cuida muito mais dos nossos clientes do que uma escola tradicional. A gente sabe que a escola tradicional, ele lida em massa com as pessoas e primeiro, não aplica a metodologia certo, não dá o acompanhamento necessário, não dá o feedback que o aluno precisa e não mantém um aluno motivado. Então a gente entrega tudo isso, coisa que uma empresa tradicional normalmente não entrega. Igual quando você falou assim que a sua consultoria de inglês é para quem quer já começar falando inglês. Então, por exemplo, eu quero ser aluna. Como que vai ser? Vai ser presencial? Vai ser online? Ótimo. A gente trabalha 100% online. A M Consultoria de Inglês foi criado durante a pandemia, ali no inicinho de pandemia, e a gente trabalha 100% online com aulas ao vivo. A gente não vende nada gravado e a gente nem acredita nas gravações, nos modelos de aulas gravadas. A gente não acredita, a gente de fato repudia isso. Então, como que você hoje em dia, se você quiser entrar, você entraria em contato com a nossa empresa, a gente faria todo o processo para entender, primeiro, se a Fernanda está preparada para de fato aprender inglês. Se você tem uma razão óbvia, uma razão clara para aprender inglês, entender sua expectativa, que é muito importante. Não dá, Fernanda, impossível te vender uma coisa sem entender sua expectativa. Por quê? Eu te vendo uma solução que leva tempo e que você está envolvida na solução. Eu não vendo um produto, eu não vendo uma caneca. Eu vendo um serviço que se você utilizar, você tem resultado. Então, na reunião, eu tenho que entender se a Fernanda vai fazer aquilo que é preciso ser feito e se ela está disposta. Então, é muito importante ter essa reunião. E aí, depois, obviamente, você passou pela nossa equipe de vendas, você quer comprar, você entendeu o processo, você fala, Arthur, eu quero de fato viver isso. Aí você começa com as aulas ao vivo no período da noite, que é um horário que a gente só atende adultos, é o horário que o adulto pode. Então a gente tem turmas pequenas no período da noite. E essas aulas são em grupo ou individuais? A gente tem dois modelos. O modelo que a gente mais vende atualmente são as aulas em grupos pequenos, no máximo 6 alunos. Nós somos conhecidos no mercado por esse produto, que é o produto que dá muito certo, que a gente já recebe vários feedbacks e depoimentos. A gente tem também a mentoria. A mentoria é um produto 1 a 1, mas a mentoria é um produto bem diferente que a gente só vende normalmente para donos de empresa e diretores de empresa. É um produto bem diferente para esse público, para que esse público consiga fazer coisas bem mais avançadas no inglês. São pessoas que vão negociar. Senta na mesa de negociação. Então, a nossa mentoria faz com que essas pessoas consigam tirar muito valor. Conseguem contratos muito melhores. Então, pensando ali, faz uma diferença, uma porcentagem, as pessoas conseguem persuadir mais, negociar de uma maneira melhor e ganhar uma porcentagem num projeto que são de milhões de dólares. Então, isso acaba voltando para a empresa dele, para a pessoa. Então, ele tem um ganho muito grande. Então, por isso que é uma mentoria, um negócio mais de perto. E essa mentoria é mais business, então? 100%. Essa mentoria é focado na pessoa conseguir comunicar dentro do mercado de trabalho. Inclusive, até as aulas em grupo, o foco maior são para pessoas que querem utilizar inglês no mercado de trabalho. Então, esse é o maior público da M Consultoria de Inglês hoje. Então, por exemplo, se a pessoa fala assim, Arthur, eu vou viajar para fora, eu tenho 3 meses para aprender inglês.
Aí não seria melhor ela não participar do grupo, ela fazer uma coisa mais individual? A gente não lida com objetivos tão pequenos assim. Pessoa que chega querendo 3 meses aprender inglês, ela não vai aprender inglês. Então, esse alinhamento que eu te falei anteriormente. Eu sento, vejo se ela tem qual que é a expectativa dela. Se ela já vem com essa expectativa, eu mostro que não é possível. E normalmente eu não faço a venda, porque na M Consultoria de Inglês a gente não faz qualquer negócio. A gente não fecha vendas, porque a gente fala, não, esse cliente vai dar trabalho. Você também, eu acho que você vê algumas pessoas que falam, não, esse cliente vai dar trabalho. E não é o tipo de trabalho que você quer. O tipo de trabalho que você quer é o seu cliente, tirar o máximo do seu serviço. Não é isso, porque isso é bom. É o trabalho de ele envolver muita emoção de uma coisa que ele não vai conseguir atingir. Então, a gente não vende para essa pessoa. Mas uma pessoa que quer, exemplo, eu quero viajar daqui 6 meses e eu já sei inglês. Eu já sei bastante coisa de inglês. A gente faz o nivelamento, entende? E a pessoa fala, eu quero chegar até esse nível. Dá. A gente alinha a expectativa. Nesse nível que dá. Isso funciona para ti? Funciona para mim. Aí a gente dá os próximos passos. Porque a gente atende pessoas que querem viajar. A gente só não trabalha normalmente com prazos curtos. E geralmente essa pessoa quer viajar. Você recomenda essa aula em grupo ou individual? Isso vai depender. A mentoria, a gente não vende com essa finalidade, porque a mentoria foi feita para a pessoa conseguir de fato negociar e representar uma empresa. Porque o nosso ticket de mentoria é bem diferente. Foi feito pensando nisso. E a pessoa, o que a gente acredita como empresa é que eu sempre tenho que gerar mais valor do que você está pagando. Eu tenho que gerar mais valor. Então, se o cara ganha X% de um projeto que, na verdade, está gerando 800 mil para a empresa dele, no final das contas, faz sentido ele pagar a minha mentoria. Mas, se ele vai viajar, eu tenho um ticket que é muito mais caro. Com esse nível de personalização, eu não vendo, porque eu falo, você não tem uma razão grande o suficiente para você comprar da gente. Então, tem sempre esse alinhamento. É importante ter esse alinhamento. Eu acho que muitas empresas não têm esse alinhamento. Então, é uma coisa que eu vejo até um diferencial da nossa empresa. E com relação a ticket, quando você tocou esse assunto aí de valores, né? Essa parte todo mundo aqui do podcast quer saber. Por exemplo, uma pessoa universitária que está estagiando ainda, não tem tanto dinheiro, ela consegue fazer a M Consultoria de Inglês ou não é para ela? Então, a gente lida... O nosso público atual, quem são as pessoas que compram da gente atualmente? São adultos que normalmente estão na faixa dos 30 anos. E eu vou te contar o porquê que é o pessoal da faixa de 30 anos. Uma pessoa que está na faixa de 30 anos é uma pessoa que já se estabeleceu financeiramente. E muitas pessoas, assim como eu tenho 33 anos atualmente, essas pessoas, eu não tive a oportunidade de estudar inglês mais novo durante a infância e a adolescência, e eu criei o curso pensando nessas pessoas. Então, primeiro, a minha comunicação já é focada nessas pessoas, porque as pessoas da minha idade, normalmente a gente acaba escutando pessoas da nossa idade. A gente tem mais conexão. Então, minha comunicação já está virada para esse tipo de público. E também essas pessoas estão dispostas agora, Fernanda, a dar um passo que ele não pode errar mais. A gente ama trabalhar com aluno que não pode errar mais. Por quê? Um aluno de 17, 18 anos, você sabe, você já teve 17, 18 anos, você sabe disso. Você vai na aula, aí na outra aula você não aparece, a atividade não faz. Inglês é uma besteira. Pra que inglês? Então, esse lance de o aluno mais novo, tem alunos e alunos, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas de 17, 18 anos, né, porque a gente só pega adulto, pessoas de 18 anos que vão ter perfil para nossa empresa, mas a gente vai ter aquelas pessoas que não vão ter perfil. Então, a gente trabalha normalmente com pessoas ali, com adultos, a pessoa tem 18 anos, já é aceita, a pessoa tem 55 anos também é aceita na M Consultoria de Inglês, 60 e por aí vai. Só que a gente vende muito para esse pessoal de 30 anos porque a pessoa tem a última chance e já testou outros cursos. Outra coisa, o adulto ou uma pessoa, quando eu fui, meu carro, fui fazer uma checagem no carro, vou fazer esqueci o nome, como é que é quando você leva seu carro no mecânico? Revisão, ótimo. Você vai, quando você não sabe nada de carro, o que você faz? Você vai fazer a revisão, pega seu carro, leva no mais barato. É sempre o mais barato. Seu primeiro, meu amigo, é a cabeça pequena. A gente cresce com a cabeça pequenininha, desse tamanhozinho aqui, ó. Aí a gente quer o mais barato.
A gente vai e faz com mais barato. Aí dá uns pepinos no carro. Você fala assim, ixi, no próximo eu não vou esse aqui mais não, vou no próximo. Aí você já vai no próximo. Aí você fala assim, poxa, esse aqui também não valeu a pena não. Você cria consciência de compra. Sim. Então a gente vende normalmente pra pessoa que já tem consciência. A pessoa chega pra gente, a gente fala das coisas que a gente entrega, ela não fica assim, nossa, eu vi um de X. É excelente você trabalhar com a pessoa que fala, você tem isso? Você tem isso? Nossa, que legal, nunca vi isso não. Quanto que é? É isso. Boa. Então, eu não falo em termos de idade, eu não falo em termos de... Eu falo em termos de mentalidade. Por isso que eu acho que o público maior tá nessa faixa. Mas, obviamente, temos públicos de 18 com uma mentalidade muito boa. Temos público de 60 com uma mentalidade muito boa. Ao mesmo tempo, a gente tem público de 60 que eu converso, a pessoa parece em 18 anos. Então, assim... Sendo bem sincero, eu não poderia ser mais sincero. Poderia falar coisas bonitas, palavras bonitas, mas não é meu estilo. Eu tô lembrando do seu podcast do ano passado. Teve uma, eu não lembro direito, mas eu fiquei até com vergonha na época. Eu falei, o que eu faço com ele? O que eu faço com esse corte aqui? Eu vou sair andando. E como que foi pra você? Você falou que criou a escola na pandemia. Os maiores desafios, por que você decidiu empreender nessa área do inglês, sendo que você também já era engenheiro civil? Fernanda, foi uma decisão que foi difícil, porque eu estava muito estabelecido. Eu estava na Austrália, então na Austrália eu tinha um emprego, trabalhava como engenheiro civil na Austrália. E pensa, isso foi 2018, 2019? Mais ou menos. 2018, 2019 eu estava na Austrália. Então, assim, estabelecido meu primeiro emprego, oportunidade de pegar uma cidadania. E eu olhei para dentro, falei assim, como que eu me sinto sendo engenheiro? Porque quando você estuda, você não sabe o que é realmente ser engenheiro. Você só entende engenharia quando você vira engenheiro. Quando você pega seu diploma, vai no mercado de trabalho, alguém fala, vem comigo. E quando eu estava na Austrália, durante todo esse tempo, eu tive... de fato, tempo para entender quem eu era como pessoa. Eu falei assim, eu vou fazer isso pro resto da minha vida? E eu sempre fui um cara medroso, Fernanda. Medroso no sentido de quê? De ter vários medos. Eu sempre tive vários medos na minha vida. Mas eu tinha um medo maior. Qual que era o meu maior medo? Era eu não conseguir ter uma vida que faça sentido. E eu não tô falando do lado filosófico, não. Eu falo do lado, tipo... Cara... Eu vou trabalhar com isso? Eu nem amo isso. Eu nem me vejo fazendo isso. Quando eu faço um excelente trabalho, eu não vejo o resultado disso de maneira tão clara. Então, a partir do momento que o dinheiro entrou, eu comecei a ver isso tudo, eu acho que aquela vontade de ser engenheiro, que era só pelo dinheiro, diminuiu. Porque você acha que o dinheiro é tudo. Aí, porque você escuta várias vozes. Eu, pelo menos, escuto. Não sei se você escuta. Eu escuto várias vozes. Quando eu era aluno de engenharia, eu ficava assim, você tem que ganhar dinheiro. Se não conseguir ganhar dinheiro, as coisas vão ser bem melhores. Cara, se você tiver um carro, você não vai ter problema. Como é que quem tem carro não tem problema. Quem tem casa não tem problema. Quem consegue viajar não tem problema. E eu vinha com toda essa lorota, essa conversinha. E quando eu formei e ganhei dinheiro, as vozes vão diminuindo e você fala assim, pô, mas... Isso aqui faz sentido pra minha vida? E agora, né? E agora? Esse dinheiro aqui não tá fazendo diferença. Aquela diferença que eu imaginava, não. E agora? O que eu faço? E a única coisa que eu sabia, Fernanda, era sobre inglês. Naquele momento. Porque eu tinha passado por vários desafios que eu vou te contar depois. Então, eu sabia assuntos de engenharia civil. E eu tinha estudado muito inglês. Mas muito. E estudar inglês era tão fácil pra mim. Era algo que eu tive várias dificuldades, tive várias experiências horríveis com o inglês, mas mesmo assim era algo que eu gostava de fazer. Falei assim, eu passei por muita coisa, utilizei o inglês, já fiz curso de inglês no Brasil, escola pequena, escola grande, professor particular, fiz curso na Universidade Australiana, fiz parte da minha graduação na Austrália, casei com uma australiana, casei com a Michelle, então passei e trabalhei utilizando o inglês, fui para reuniões de família em inglês. Então, assim, já vivi muita coisa. Então, eu tinha muita bagagem mesmo. Então, foi basicamente o medo de ficar agarrado com uma coisa que não fazia sentido pra mim. E esse foi a razão de eu ir pra área do inglês e abrir a M Consultoria de Inglês. Falei, tem gente no Brasil querendo viver o que eu vivi e eu já vivi isso e eu consigo ajudar essas pessoas. Eu consigo ajudar essas pessoas que estão passando o que eu passei. Escola ruim... metodologia que não faz sentido.
um tanto de coisas Queria até complementar a sua resposta, porque eu também já fiz inglês em vários lugares, e por isso que eu até te perguntei umas coisas que eu fiquei interessada. Tá vendo? Já tem a primeira cliente. Já. O que acontece? Eu fiz alguns cursinhos já, principalmente naquela época que bombava, você lembra quando estourou? Eu era bem mais nova, aí estourou as escolas de inglês, Flávio Augusto até ficou rico assim, né? Então, assim, eu fiz várias, igual você disse, já existia vários, assim, outros nomes, aquela coisa toda. E, assim, eu achava muito chato, principalmente a parte do verbo to be, aquele negócio que fica empacando ali e não sai. E é muito livro, né? Assim, lê o livro, faz exercício, lê o livro, faz exercício. Hoje em dia já tá tudo mais modernizado, né? 2026 tá aí, mais ou menos a pandemia também, eu não lembro o ano exato, acho que foi 2022, assim, mais no finalzinho. Resolvi fazer aula particular online com o professor. E aí sim que eu comecei a entender do inglês e falar um pouco melhor. Ainda não sou maravilhosa, mas já entendo bem, consigo me virar. E eu gostei muito do que você falou da sua metodologia, porque eu acho que essa realmente funciona. Essa de você ver o aluno ali no ao vivo, sem esse negócio de livrinho. E também queria complementar, já que a gente está falando de tecnologia, de 2026... um pouquinho ali, pegando o Duolingo e esses outros que existem, aplicativos, coisas mais modernas, né, de aprender inglês. Qual a sua opinião sobre isso, sobre essa parte de IA também? O que você acha que daqui para frente vai inovar o inglês, né? Igual a gente está em 2026, mas e daqui 2030? O que você imagina, assim, que vai estar o pessoal ensinando inglês? Você acha que ainda vai ser esse formato? Como que você imagina que vai estar? Fernanda, eu vejo essas plataformas como ferramentas de você aprender inglês e eu vejo que elas não são tão eficazes assim. Eu não recomendo as plataformas porque você vai aprender a falar inglês falando. Arthur, eu quero aprender a ler. Normalmente o aluno de inglês ele não quer aprender a ler, não é o objetivo final. Normalmente ele quer utilizar para interagir com a pessoa. Tipo, a dor dele não vai ser leitura. Não vai ser leitura. Então, para um aluno que quer falar inglês, eu não recomendaria nenhuma dessas plataformas, porque essas plataformas não ajudam a você a falar inglês. Estou falando uma que você falou e outras plataformas que estão no mercado do inglês. Já pensando no futuro, inteligência artificial, como que isso impacta, a inteligência artificial, Fernanda, ela é uma ferramenta. E eu falo disso no meu perfil da AM Consultoria de Inglês. Quem não segue aí, @AM Consultoria de Inglês, você vai consumir muito conteúdo importante para você entender do que eu estou falando. A IA é uma ferramenta. E como ferramenta, precisa ser utilizada para a pessoa tirar o benefício. As pessoas não veem essas ferramentas como ferramentas. Elas veem a ferramenta como solução. Eu vou comprar essa ferramenta porque aí eu vou falar inglês. Não faz sentido nenhum. O esforço, Fernanda, não tem como você tirar o esforço da equação de aprender a falar inglês. Não tem como tirar o esforço. O esforço ele tem que estar. O que a gente tem visto é que quanto mais ferramentas são adicionadas, menos esforço as pessoas querem colocar, por causa das distrações do dia a dia. Então, se a pessoa quer falar inglês, o mais importante, Fernanda, é que ela sente com a pessoa, com o profissional, fale cara a cara com o profissional e aprenda a falar inglês falando e com metodologia. Não é fazendo aulinha de... fiz uma aulinha com o professor, a gente bateu muito papo. Você não aprendeu nada, você só falou aquilo que você já sabia. É aula estruturada. Então, para uma pessoa que está vendo tudo, o mercado girando e não sabe o que fazer... Caramba, eu não sei, agora tem agora tem aplicativo A de vocabulário, aplicativo B, tem a plataforma de inglês com aula gravada. Meu amigo, pega um professor, pega uma escola, contrate uma escola que vai te colocar na frente de um professor com certificação, com metodologia e dá raça. Quando você falou de certificação, vocês tiram também? Todos os professores da AM Consultoria de Inglês têm que ter certificação de Cambridge. Então, eu tenho, todos os nossos professores têm. Então, certificação é algo que a gente não negocia. Por quê? No nosso ramo, Fernanda, tem muito amadorismo.
É normal. Tem mesmo. Inglês é demais. Você não forma... Hoje em dia, é triste, mas é verdade. Um professor de inglês, normalmente, ele não é formado. Ele se torna. Tipo assim, eu morei nos Estados Unidos, agora eu vou te ensinar inglês. O meu era assim. Que é um grande problema, no final das contas. Por quê, Fernanda? Você sabe que a pessoa não entende da melhor maneira de te ensinar algo. Esse é o grande problema. Porque, exemplo, se você pegar uma pessoa um médico, você vai querer que a pessoa faça o melhor serviço para você. Você não vai ficar pensando assim, poxa, ele vai fazer um serviço ok, vai fazer um serviço mais ou menos. Você não quer mais ou menos. Só que as pessoas, na hora de comprar inglês, por algum motivo, ela pensa assim, fulano de tal já morou nos Estados Unidos. E é uma coisa que a gente não é perguntado até de pessoas que compram da gente. A gente fala, né? Mas a pessoa não chega pra você, vocês são certificados? Qual metodologia vocês aplicam? Aplica essa? Mas espera aí, você aplica essa de acordo com o quê? Você viu no YouTube essa metodologia? Então, todos os professores da M Consultoria de Inglês são certificados e a gente só começou a aplicar isso quando eu fiz o curso de fato, que eu vi que mudou a minha visão do inglês e que, de fato, se eu utilizasse aquela metodologia, eu entregaria resultado. Ia dar certo. Foi isso. E como que você acha que as aulas gravadas ajudam a aprender inglês? Elas não ajudam de maneira nenhuma. É uma bandeira que eu balanço bastante, Fernanda. Por quê? O mercado do inglês, ele foi muito pro lado das aulas gravadas por conta da pandemia. E aí houve boom. Por quê? As pessoas acreditam que informação é conhecimento. O pessoal acha que, se o professor me contar como eu falo inglês, se eu entender, portanto, eu aprendi. Não tem nada a ver. As pessoas estão muito acostumadas com o modelo formal. Na escola, você não precisava de ter conhecimento sobre o assunto, você precisava de gravar. Era uma provinha, você só precisava de chegar lá, marcar X e responder perguntas. E a gente fez isso no ensino médio, a gente fez isso também na faculdade. Durante todo o processo, era só decorar a informação. O inglês, ele não aceita isso. Então, o processo do inglês tem que ser diferente de qualquer outra coisa. O inglês, você não precisa ter informação, você precisa ter conhecimento. Você estudou verbo to be 5 anos da sua vida. Ou pelo menos eu fiz isso, tá? Desde a, sétima série. Sétima série, oitava série, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Verbo to be 5 anos. Eles passavam conhecimento, eles passavam a informação. Se você usa esse pronome, você utilize essa forma do verbo to be. Se você usa esse outro, você utiliza essa outra forma. Eu não aprendi. Porque não teve prática, teve exercício e teve teoria. Para eu fechar, uma aula expositiva é uma aula que eu te explico tudo. Se eu tô te explicando tudo, eu não tô te ensinando nada. E na escola, a gente só escutava o professor. Escutava, anotava e fazia perguntas. No inglês não é isso. O professor introduz algo, ele bate papo com você sobre aquele assunto e você aprende na prática. Você não aprendeu a falar português com sua mãe falando, senta aí, Fernanda, senta aí. Pegou um quadro e ficou te explicando. Então, falando um pouquinho do ponto anterior, do professor que não tem metodologia, ele quer te ensinar te explicando. Esse é o grande problema. E conta pra gente o que dá certo no inglês e o que não dá certo. Tá. O que dá certo no inglês, de forma bem clara, é a pessoa que, como eu falei antes, pessoa que senta na frente de um professor que sabe ensinar, que tem uma metodologia, que é focado na comunicação e fala com ele e ele introduz assuntos novos, porque não é só falar. A gente acha que a aula de conversação vai salvar a vida, não vai até atrapalhar se você não estiver no momento certo. Sentar na frente do professor, ele introduzir assuntos novos e te colocar para falar inglês. Isso dá certo. E sempre vai dar certo. Sempre se você focar na fala, focar em tentar se comunicar com o conteúdo que você acabou de aprender, você vai conseguir ter sucesso. O que não dá certo é o que a gente falou, aulas gravadas, porque não é teoria, não é o que você vai me contar sobre como eu devo falar que vai mudar o jogo, não é isso. Porque o livro são as informações. A aula gravada é uma pessoa explicando o que está no livro. Então, é um livro de uma forma mais legalzinha, com cor, com o humor da pessoa que está introduzindo o assunto, mas é a mesma coisa. O que não dá certo também são plataformas, essas plataformas de, fica treinando seu vocabulário, aí você fica clicando, agora escreva isso, aí você escreve, aí você acerta, sobe a estrelinha, aí você fica felizinho. Isso também não dá certo. Então, outras coisas que não dão certo plataformas que entre aqui
e você assiste a aula de inglês quando você quiser, do jeito que você quiser. Não dá certo também. Porque não tem progresso, não tem progressão. A pessoa entra lá, fica perdidinha, aula solta, não dá certo. Então, isso tudo não dá certo. O que dá certo é você sentar na frente de um professor que tem metodologia. Eu acredito que o inglês seja até um pouco parecido com terapia, né? Muita gente, às vezes, começa a fazer o processo terapêutico e fala, não, já tô bom e larga. O inglês, fazendo a ponte com isso, né? Uhum. Eu percebo muito isso, que muitas as pessoas, né, assim, não posso falar por todo mundo, né? Mas, no geral, começa, às vezes, fazendo. Aí, no meio do caminho, como você disse, acha que já tá ficando bom, aí atrapalha o progresso e acaba, encerra o curso, fala assim, não quero mais. Como que você lida com esse tipo de aluno, assim, para convencer ele que, não, ele ainda está no processo, ele ainda pode aprender mais? Eu não convenço. Eu não convenço o aluno que quer sair. Eu trago informações antes, durante a reunião, a gente toca muito nisso, e a nossa rede social é uma rede social chata, porque a gente quer falar a verdade o tempo todo, a gente quer tocar no óbvio o tempo todo. Uma pessoa que quer sair, Fernanda, é uma pessoa que já se decidiu. A gente, como a gente só lida com adultos, a gente não precisa de ter tanto... se a gente lidasse com criança, seria diferente, mas a gente lida com adultos. Se a pessoa já se decidiu que o objetivo dela, porque um adulto ele tem objetivos mais nobres, na minha opinião. O objetivo de ajudar ele e a família dele. São 2 sonhos. Normalmente a família entra primeiro, o que a gente já percebe. Se a pessoa desistiu do sonho da família dele, eu vou convencer que ele deve continuar? Eu não vou convencer, normalmente não convenço. O que eu trago é informação do que de verdade, o que é sair de um curso de inglês. Independente de qual curso você esteja, independente de se você sabe ou não, você tem que encontrar uma metodologia correta, você entrar e você não pode parar. Inglês é igual academia. O que você faz na academia? Você entra, você vai construir no dia a dia o seu corpo, o corpo que você quer, e obviamente que nunca você está satisfeito, porque toda vez que você chega num objetivo, você já tem um próximo. E quando você chega no corpo que você acha assim, nossa, que legal meu corpo, eu vou parar. Se você parar, daqui 2 semanas, você é uma pessoa completamente diferente. Porque parar na academia é como parar no inglês. Parar é regredir. Então, uma vez que a pessoa entende isso e a gente fala, e se a pessoa decidiu regredir, a gente fala, tá bom, a gente entende. Normalmente a gente é muito... Obviamente, eu não vou ser deselegante com o meu cliente, então eu falo com ele, tudo bem, eu entendo seu ponto de vista, então a gente não convence. A gente tenta convencer antes. Tipo assim, dando essa dica, parar no inglês é regredir. Fazer manutenção é banho-maria com o inglês. Se você tá vindo pra aula uma vez ou outra, você tá fazendo manutenção. Se você tá de fato se entregando, você tá crescendo. Então, é muito disso. E isso que você falou, a gente, com certeza, assim, eu dou um cheque. Porque eu fui uma dessas alunas. No início ali, eu não estava levando muito a sério, por questão de horários também, minha vida é muito corrida. Então, às vezes eu falo assim, não vou conseguir hoje não, desmarca aí para sábado, para sexta, para não sei o quê. Aí chegava o dia, já não posso mais, porque minha agenda... Aí ficava aquilo ali. Aí, é igual você disse, um banho-maria, por quê? Não deixava de aprender, mas também não estava naquele progresso. Aí um dia ele me deu uma chamada, falou assim, desse jeito você não vai conseguir se virar quando for viajar, uma coisa do tipo. Aí eu comecei a levar mais a sério e desmarcar as outras coisas da agenda. Excelente. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, é muito importante esse lance de priorizar as coisas. Porque, assim, adulto não tem tempo. Se eu falar assim, Fernanda, como que tá a sua agenda aí? Cara, você vai olhar e falar assim, Arthur, não tem tempo. Mas se eu falar assim, Fernanda, olha só, eu vou comprar um produto seu, quanto que tá a sua agenda aí? Você fala, opa, pera aí, Arthur, não, eu vou encontrar aqui. É isso. Então, assim, se o inglês não tiver esse poder de encaixar na sua agenda, se o inglês for o último nível de priorização, de prioridade, você não vai colocar ele na frente de nada. E tudo vai ganhar dele. Então, o adulto que aprende inglês, eu fico muito... às vezes eu vejo, alguém manda um comentário, pô, mas como é que eu aprendo inglês sem tempo? Aí eu falo assim, sabe o que eu vou fazer? Vou botar todos os meus alunos na sua frente e eu vou perguntar a cada um. Fulano, você tem tempo? Fulano, você tem tempo? Você tem tempo? Você tem tempo? Aí você coloca todo mundo e aí depois você solta e deixa todo mundo
brigando, porque fala assim, cara, como que você acha que essa galera aqui tem tempo? Se você tá falando isso, você tá rindo da cara dos meus alunos. E uma coisa também que queria complementar, né, na sua fala, é até essa questão também de frustração. Quando que você vê que o aluno, assim, ele tá demorando a fazer um progresso, ele começa a ficar frustrado e fala assim, nossa, eu acho que não é para mim aprender outra língua. Como que você enxerga isso durante as aulas? Quando a pessoa tá frustrada, é normalmente uma pessoa que não foi alinhado ou a expectativa com ele, então ele sabe que ele tem que se dedicar, ele não tá conseguindo se dedicar. É uma frustração que a gente vê. E normalmente ele sai porque ele sabe que não vai ter resultado. A gente é tão honesto com todo o processo, e o que eu falo na rede social, que a pessoa, quando ela vê que ela não tá se dedicando, ela sai. E assim, é ruim. Para empresa, sim. Para faturamento, se a gente for olhar faturamento, fala, não, perdemos um aluno e tal. Isso aí é ruim. Mas é excelente para a pessoa. Mas ela não pode sair achando que vai voltar. Não, eu falo pro inglês. Eu tô falando em qual sentido? Se a pessoa sai já depois de ter feito 1 ano, a pessoa cresceu. Ela tem uma evolução. Depois que ela sai, ela vai perdendo ao longo do tempo. Seria uma bobeira ela sair para depois voltar depois de 1 ano, aí vai ficar sanfona do inglês. Chegou até aqui, voltou. Aí ela volta, aí ela nem chega de novo no ponto que ela tinha chegado antes. Ela volta aqui, aí depois ela saiu, aí ficou aqui, aí volta aqui. Aí fica aqui, nossa, o inglês é tão difícil. Então, essa pessoa que se frustra durante o processo, é natural, algumas pessoas se frustram e ela se frustra com ela mesma. Porque o problema é quando ela se frustra com o curso. Isso a gente não acontece porque na venda já é tudo alinhado, mas ela se frustra com ela mesma. E eu acho que é uma dica muito grande para as pessoas que saem. Antes de sair, pensa numa coisa muito séria. Fala assim, eu saio e vou deixar o inglês de lado mesmo. Eu vou desistir. Isso não é uma parte ruim. Tem gente que acha, nossa, pô, a pessoa tem que tentar de novo. Eu acho que a pessoa não deve tentar de novo, porque a não ser que seja um caso extraordinário. Porque se tá difícil agora, depois de 1 ano, com inglês, na hora que ela voltar, ela vai passar pela mesma dificuldade. O inglês faz isso aqui com você, ó. É altos e baixos. Sim. Vida, sua empresa é altos e baixos. A sua faculdade é altos e baixos. Então, assim, se toda vez que chega no ponto baixo, você sai, já a mensagem tá ali. Não faz. Com todo respeito. Se for um momento de dificuldade, você fala assim, nossa, tô desanimado, tá ficando difícil o inglês. Você sai, você já tem a resposta. Poxa, inglês não é pra mim. E aí os cursos falam, inglês é pra todo mundo. Inglês não é pra todo mundo, gente. Então você não acredita que é pra todo mundo? Não acredito. Eu até falei isso num vídeo. Capacidade é diferente, é completamente diferente de... Todo mundo é capaz de aprender inglês? Todo mundo é capaz de aprender inglês. Todo mundo é capaz de correr a maratona? Todo mundo, sem 2 pernas, você vai conseguir correr a maratona. Só que, quem que tem a paciência pra correr a maratona? Quem que tá disposto a passar pelo processo? É super importante. Só que o mercado, ele quer vender independente. Chega uma pessoa que não precisa do inglês. Ah, inglês é legal. Vem cá, vende um curso. Bota curso pra dentro da boca da pessoa. Ah, uma pessoa que não tem nada a ver. Ah, eu gosto muito de música, de escutar música. Ah, você gosta de escutar música? Música de inglês também? Vende curso. É isso, o mercado quer vender. E o nosso posicionamento é muito de falar a verdade para as pessoas entenderem. Não, isso aqui, beleza, é legal, mas não vou fazer. Então é um pouco disso. E o que muda na vida do profissional que faz o curso com vocês e realmente leva a sério? Muda realização de sonho. É isso que muda. Ele consegue atingir os objetivos no inglês e, consequentemente, consegue atingir os objetivos profissionais. Principalmente aqueles alunos que têm uma clareza de processo. Ele sabe, vou estudar inglês, daqui 2 anos eu vou atingir o nível tal, aí eu vou começar a aplicar para as vagas de nível tal, vou trabalhar para fora, vou trabalhar remotamente. Então, para essas pessoas, faz uma grande diferença, porque a pessoa consegue monetizar com o inglês. O nosso objetivo é colocar a pessoa no nível, mas o que mais aquece meu coração é a pessoa monetizar. Eu te levar a um nível de fluência de inglês, vou ficar feliz. E te levar no nível de fluência e você chegar para mim, Arthur, hoje eu ganho 40% a mais porque eu consegui falar inglês. Vou ficar muito mais feliz. E o que exatamente a sua metodologia entrega para os seus alunos? A minha metodologia entrega tempo de fala com o profissional na frente, com todas as técnicas que são necessárias para facilitar e para deixar o caminho muito mais leve.
Nos nossos depoimentos do nosso Instagram, você escuta muito acolhimento, acolhimento, acolhimento. A gente tem uma equipe que acolhe o aluno passa pelo processo. Aula super leve, uma coisa que você vai também escutar bastante no nosso depoimento. A aula passa muito rápido. A gente tem técnica para que a aula não seja chata, a aula seja boa, a aula seja produtiva, e a gente acolhe o aluno e a gente fica o tempo todo com o aluno de forma personalizada. A metodologia que a gente tem é focada na fala, então a gente faz aluno falar. Então, juntando isso tudo para um adulto, vira uma grande oferta para ele. E é uma realização, como você disse, né, pessoal? Porque você está aprendendo, toda vez que a gente aprende algo e vê que realmente funciona, a gente se sente realizado, né? Igual quando você vai fazer uma viagem, para quem nunca foi para fora, aí foi. E aí começa a falar inglês ali, nem que seja brincando. Você fala assim, não, tô falando. Exatamente. Tem vários momentos desses que a pessoa falou, caramba, eu nunca imaginei que eu conseguia fazer isso. E aí consegue fazer. E no fundo, acaba que sou eu em alguém, no corpo de alguém. O que acontece? Eu vivi isso, o inglês mudou minha vida. Eu não vendo um produto que eu achei legal, falou, nossa, eu vou vender inglês porque o mercado dá muita grana. Não foi isso. Eu vivi. O inglês mudou minha vida. Primeiro, eu consegui fazer intercâmbio fora, eu fiz graduação, fiz engenharia civil no Brasil e Austrália, primeiro. Realizei um sonho fora do normal. Viajei nos países ali da Ásia, sonho incrível. Viajei a Austrália todo também, conheci a Michelle, minha esposa. Sabe o que é isso? É conhecer sua esposa, porque você consegue falar inglês? Ou você conseguia falar inglês? Conseguia abrir minha própria empresa, que é focada no inglês. Ganhei em dólar. Ganhei grana boa em dólar. Ganhei muito. Trabalhei anos, né? Ganhei uma grana em dólar. Conheço vários países. Já morei na Europa também. Então, assim, tudo que eu fiz, já morei na Noruega. Então, assim, tudo que eu fiz, eu sei o gosto. Se você falar pra mim, Arthur, o nível iniciante, como é que é? Quais são as dores? Eu sei a dor. Intermediário, eu sei a dor. Avançado, eu sei a dor. Arthur, como que é ganhar dinheiro? Eu sei como que é o gosto de ganhar dinheiro, de viajar, eu sei tudo isso. Então é legal quando você vê assim, putz, eu consegui me realizar e agora eu tô ajudando o fulano de tal a realizar o sonho dele. Então isso pra mim não tem preço. E fora que o inglês também, querendo ou não, ele rompe barreiras, né, Arthur? Completamente. Porque quem hoje não fala inglês está um pouco fora do jogo, né? Principalmente se for na região de São Paulo, essas regiões mais megalópole, né? E agora, o que prova a maneira que você trabalha que realmente causa um impacto real na vida dos seus alunos? Eu acho que qualquer profissional que fala das suas próprias conquistas, ele está deixando o ponto mais importante de fora, que é o cliente falar das conquistas dele. Eu acho que o que mais prova que nossa metodologia funciona, que nossa escola de fato entrega o que diz que entrega, porque aqui a gente está conversando, deve ter uns 40 minutos e eu só estou falando do tanto que minha empresa é boa. Mas o mais importante é o que os clientes falam da minha empresa. Então, para você entender o que prova o que a nossa metodologia é boa, que a nossa empresa entrega, são os depoimentos. Então, no meu Instagram, no Instagram da M Consultoria de Inglês também, você vai encontrar os depoimentos dos nossos alunos falando de como é a experiência com a gente, os objetivos que eles conseguiram alcançar, as travas que eles tinham, as crenças. Então, é uma coisa muito importante saber se poxa, esse trem funciona? Funciona mesmo? Então, essa pergunta eu queria responder fazendo citações de alunos, como eles se sentiram no curso, e para quem está interessado, dá uma olhada lá no Instagram. E como que você percebe que o problema está na pessoa ou nos métodos antigos que ela já fez de inglês? Fernanda, o problema está no método. É fácil saber se o problema está no método quando eu pergunto quais foram as escolas que a pessoa passou. Então, tem escola que eu sei que a pessoa não vai ter sucesso. Não vai ter. Então, exemplo, aula gravada. A pessoa, eu fiz aula gravada, tal, mas eu não falo inglês bem. Eu já sei, putz. Eu nunca encontrei uma pessoa que falou que falava inglês bem. Eu nunca fiz uma reunião. Ano passado eu fiz mais ou menos 700 reuniões de vendas. Aí num dia eu espero encontrar. E aí eu vou falar, pessoal, até hoje eu fiz 2.000 reuniões e eu encontrei um. Então, olha só. Sua chance de crescer nessa metodologia vai ser X. Então, tem um pouco disso. Então, a pergunta era sobre...
Quando que você vê se é a pessoa que tá se é a tendo problema pessoa ou se é o método? Se é o método. Você sabe se é o método quando a pessoa fala o método que ela tá utilizando. Tem métodos que são realmente muito ruins e tem métodos que são ok. Se o método for ok, aí a gente começa a investigar qual que é a crença da pessoa. É muito importante saber a crença do aluno. Porque se ele acredita que inglês vai ser fácil, se ele acredita que inglês vai ser rápido, se ele acredita que ele não precisa de estudar alguma coisa do inglês porque alguém contou, alguém falou na internet, aí eu começo a entender se realmente tem a ver com a pessoa ou com o curso. Porque um curso, quando o curso é muito ruim, a pessoa tem que ser muito boa para chegar no objetivo. Porque, na verdade, as coisas na vida, ninguém te para 100%, só te dá uma segurada forte. Um curso muito ruim, uma pessoa muito boa, a pessoa que se entrega realmente... Exatamente, fora da curva, essa pessoa vai aprender inglês num método horrível. Aí tem uns cursos mais ou menos, e aí você precisa de uma pessoa melhorzinha, então a pessoa tem que ser muito dedicada, com curso mais ou menos, ainda dá certo. E você tem cursos bons que a pessoa, se ela for mediana, ela passa. Essa é a ideia. O mercado tem que ter curso bom para pessoa que não é especial. Poxa, Fernanda não tem nada, não tem nenhum talento. A Fernanda é uma pessoa normal. Ótimo. Você tem que ter essa oportunidade, porque se a gente for olhar a faixa de pessoas com talento, pessoas muito boas, pessoas ok's, tem mais pessoas normais. Eu me considero uma pessoa normal. E olha que você já fez tudo, hein? E olha que eu já fiz muita coisa. Então, assim, eu quero pessoas normais como eu. E assim, pessoas que se veem nessa situação, porque eu vim de escola pública, né? Eu acho que você tá sendo humilde. Tá bom, mas assim, eu vim de escola pública, se você for... eu sou um cara que foi muito esforço e pouco talento, ou zero talento, então, vim de escola pública, então as coisas... Tem até uma frase, né, que o esforço sempre ganha do talento, sempre. Todas as vezes. Todo dia, o esforço come o talento no café da manhã. Todo dia. Porque isso daí vale até para Olimpíadas, né? Direto eles falam que, às vezes, uma pessoa estava correndo, ela tem um talento já, ela é muito boa, ela já voa na hora que corre. Só que, às vezes, ela é preguiçosa. Aí vem um cara que é esforçado. Ele é ruim, mas ele tá esforçando todo dia, tá treinando, porque ele sabe que não é bom, então ele treina. E, às vezes, ele passa na frente de quem já tinha o talento. Completamente. Né? O talentoso, ele só ganha de iniciante. Só de quem tá iniciando. Esse pessoal, fulano de tal, você viu? Mas a partir do momento já tá no nível intermediário, talentoso já nem participa mais do processo. Desistiu? E uma coisa que eu fico olhando também, geralmente, quem já é talentoso tem um pouco de nariz em pé. Tem. Aí ele fala assim, eu não preciso, assim, me dedicar tanto. Não precisa. Ele meio que abre mão, assim. Abre mão e aí, rapidinho, a pessoa que se esforça, chega no nível dele, e a pessoa talentosa tem tá com o nariz em pé, então a pessoa chega no nível dele, ele vai e perde interesse. Pô, mas eu nem gosto disso mesmo, vou parar de fazer isso. Tem muito disso. E quais as maiores crenças limitantes que geralmente seus alunos têm? Os meus alunos não, porque a gente trabalha bem, mas assim, tem pessoas que têm, tá? Isso aí tem, mas os nossos alunos, eu acho que eles não têm crenças limitantes, que são as mais alarmantes, que eu diria. Mas pessoas que querem aprender inglês, crença limitante, inglês é fácil, inglês é rápido, são as maiores. Rápido e fácil. Então a pessoa chega achando que vai ser geografia ou história. Tipo, vai contando aí, eu vou comprar um livro aqui, vou ler, e aí eu vou entender a história. Tá, muito mais tranquilo, mas em inglês não é assim. E querendo saber mais da sua metodologia, geralmente é 1 ano, 2 anos, como que funciona? Fernanda, tem muito... Eu sempre sento com o aluno e eu entendo qual que é o ponto de partida. Se a gente for... se a gente começar com a premissa que um aluno é iniciante 0, com 1 ano ele se comunica minimamente. Ele fala de assuntos bem restritos do dia a dia dele, rotina, o que ele gosta, aquilo que ele não gosta. Mas consegue pegar um avião? Consegue pegar um avião, consegue. De fato, consegue pegar um avião. Porque as conversas que a gente tem normalmente em imigração, que a gente tem numa lanchonete, num restaurante, numa loja de departamento para comprar roupa, são conversas previsíveis. Então, essa pessoa ela consegue pegar um avião, consegue viajar e consegue se comunicar. Consegue se comunicar de uma maneira muito, mas muito básica. E ela vai precisar, primeiro, de uma pessoa que tenha paciência com ela. Isso é muito claro. A pessoa tem que saber disso. Não, vou chegar lá, vou falar, a pessoa vai me entender, vai responder, eu vou responder. Não, meu amigo. Você vai chegar lá,
você vai falar. A pessoa, se ela tiver paciência contigo, a comunicação vai rolar, porque ela vai perguntar de volta, eu não entendi, você repete. Aí a pessoa, quando tem 2 pessoas com boa vontade, um aluno de 1 ano, ele consegue se comunicar. Mas é isso, com 1 ano. 2 anos, a gente está falando já de um nível melhor. 2 anos já é um aluno que já se vira no inglês. Já viaja e não precisa tanto da boa vontade da outra pessoa. Isso é bom. Aí é um aluno que já está começando a criar independência. E aí, Fernando, daí pra frente é só história, é só coisa boa. É nível de sofisticação melhor, domínio, você se torna uma pessoa muito mais articulada. Então, assim, ali, a partir do 2º ano, você começa o processo de independência, você se torna independente depois de certo tempo, você se tornou independente, depois você vai para o nível de sofisticação, vai ficando cada vez melhor no inglês. Essa é de uma forma bem resumida, tentando não ser tão técnico como você. E um aluno mais premium seu, ele é mais ou menos uns 3 anos, então? Com 3 anos ele já está um aluno intermediário, já consolidado no nível intermediário, tá? Assim, ele ainda não é fluente. Ele é fluente. O nome, as pessoas utilizam fluência do mercado, tá? Utilizam o nome fluência de maneira enganosa. Então é até difícil a gente falar de fluência, porque falaram tão errado fluência, que se a gente falar de fluência, a gente vai vão estar associando o que a gente chama de fluência com o que alguém está falando. Então, com 2 anos, a pessoa já conversa de uma maneira bem tranquila, tá? Então, o que as pessoas chamam de fluência, o que não chamam, o importante é essa métrica. Com 2 anos, a pessoa já fala de maneira tranquila, já consegue se comunicar de uma maneira mais tranquila, não de uma maneira fluida e natural. Com 2 anos, você não fala de uma maneira fluida e natural, mas você fala de uma maneira que a pessoa te entende, você consegue manter uma conversa ali numa boa. Mas pensando em níveis de sofisticação, de trabalho, a partir de 3 anos, 3 anos e meio, já começa a entrar no nível de trabalho legal. E se a pessoa, ela gostou, né, do inglês, ela começou a abrir portas na vida dela, foi convidada para palestrar fora. Aí você acredita que é uns 3 anos? Palestra é monólogo. Monólogo é mais tranquilo. Diálogo é difícil, porque o diálogo, as perguntas que você está me fazendo, eu tenho que parar para pensar. Mas se você estivesse fazendo toda a apresentação e eu estivesse aqui somente te assistindo, você sabe o que você vai falar e você só precisa decorar aquilo que você vai falar. Então, mas como eu falo e você tem que reagir àquilo que eu falei, correlacionar, pensar, aí já não é, aí já fica muito mais complexo. Então, uma pessoa que quer palestrar, ela não precisa desse tempo, na verdade. Se ela tiver uma base, ela precisa de um tempo de preparação e quanto mais longo esse tempo, melhor. Porque quanto mais decoradinho tiver, melhor. Entendeu? Olha que interessante. É interessante. Que quando você falou, eu fiz essa pergunta, eu pensei, não, parece ser o mais difícil. Aí você falou que não. Não é. É porque você não... a interação que é mais complicada. Porque você tem que adaptar a sua linguagem. Mas quando você está fazendo uma palestra, você vai falar. No final, acabou. O pessoal levantou, bateu palma. Se não tiver pergunta, melhor ainda. Porque a pergunta pode te colocar numa situação delicada. E, por exemplo, a pessoa que se inscreve lá na AM, consultoria de inglês, ela faz uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou é a cada 15 dias? Como que funciona o seu método? Ela faz 2 vezes por semana, ela faz um período da noite, ela faz aula ao vivo, ela faz como professor certificado, a gente entrega mentorias, consultorias durante o semestre, para que ela siga no caminho certo. Então, a gente entrega uma consultoria, consultoria, uma consultoria com 4 meses, com o nosso, diretamente 1 a 1 com o nosso professor. Com 6 meses, ela faz uma prova oral, falando, né? Porque como a gente foca na fala, tem que colocar a pessoa numa situação de fala para ser testada. Então, prova oral, a gente entrega aulas bônus, a gente entrega, o aluno tem acesso à plataforma com feedback do professor. E a gente entrega outras coisas que vão além. A gente tem outras coisas boas, a gente tem outros programas fora disso, mas quando a pessoa entra no nosso curso, ela entende o que a gente entrega, que vai além desse basicão que eu te falei agora. E para quem está assistindo o podcast, está doido para saber mais, assim, querer fazer uma consultoria com você antes de entrar, para entender mais do curso, de como funciona tudo, valores, horários... Como que te encontra? Como que está disponível? Ótimo. Essa pessoa, Fernanda, ela precisa de... Ela pode... A maneira mais fácil vai ser através do Instagram. Ela vai no Instagram e digita @AM Consultoria de Inglês.
ou @ArthurMourãoInglês. Nesses dois perfis, você vai encontrar um link para ir direto para o WhatsApp. Ou para ir para o site, que lá no site você vai encontrar o WhatsApp. E uma vez que você entrar em contato com a minha equipe, você vai fazer uma reunião diretamente comigo. É muito importante você fazer uma reunião de vendas com uma pessoa que sabe de tudo que está relacionado ao produto. Porque se você faz uma reunião de vendas com um vendedor, vai ter uma pessoa querendo vender e uma pessoa querendo entender sobre o processo e não vai dar um match. Às vezes você vai comprar um produto errado. Por isso que na M Consultoria de Inglês eu faço as vendas atualmente. Eu sento com todo mundo que vai entrar para a gente entender se faz sentido fazer a proposta, se não faz sentido, se a pessoa está muito desesperada, se a pessoa está pronta para a compra. Então tem muita coisa que a gente tem que avaliar para evitar problemas futuros. E geralmente essa turma de 6 pessoas, elas vão até o final ou o pessoal faz que nem engenharia, vai desistindo? Fernanda, tem pessoas que saem de fato durante o semestre. Isso aí tem isso. Tem isso e a gente fica assim, putz, achei que essa pessoa ia ficar, achei que tava tudo tão alinhado, mas são pessoas, né? Quando a gente lida com pessoas, a gente só tenta entender, tenta compreender, mas não saem tantas pessoas porque a gente já faz um processo legal de vendas, então já dá uma educada bacana, a pessoa já entra mais consciente, mas saem pessoas sim. Saem pessoas, mas a ideia é ficar o grupo durante o semestre inteiro. Tem grupo nosso lá que não mexe nada. Tanto é que eu converso com a Michelle. Bom, excelente. A gente vai conversar com a Michelle e aí todo semestre a gente vai alocar alunos. Tem grupo que a gente não pode nem tocar. Que a gente fala, Michelle, aqui, ó, todo mundo tem uma sintonia tão boa. Não dá pra fazer nada aqui, não dá pra puxar aluno pra outra turma. Não dá, não vão mexer nesses alunos. Tem turmas assim e tem turmas que, de fato, pessoas saem. E aí a gente busca um aluno para preencher aquela vaga que saiu. Agora, Arthur, a gente vai fazer as perguntinhas finais, porque tá acabando agora eu quero que você olhe para a câmera, que você vai falar direto com o seu cliente. Tá. Pitch de elevador. Se você tivesse que convencer seu cliente a fechar negócio com você hoje, você tá no elevador, só tem 1 minuto, o que você diria? Eu falaria que se você está buscando uma solução para aprender a falar inglês, você precisa de entender o que a gente tem. No mercado, hoje em dia, as empresas tentam te vender um tanto de coisa, mas eles não te entregam, na verdade, essa habilidade de fala. Se você é adulto, o tempo muito limitado, teve várias frustrações no inglês, você, entrando na M Consultoria de Inglês, você vai entender que nós temos a solução para você. Esse vai ser o último curso de inglês que você vai fazer. O que você precisa de entender é que inglês não é tão rápido quanto te contaram aí fora. Embora eu posso te vender e tô doido para te vender, eu não vou te falar que inglês é rápido. Inglês não vai ser fácil. Embora o pessoal fale, não precisa de aprender um tanto de coisa no inglês. Você precisa de aprender tudo que te falaram que você não precisa de aprender. O que na verdade você precisa é de fato uma metodologia e compromisso. Eu tenho a metodologia que você precisa e agora eu só preciso do seu compromisso. Você quer se compromissar comigo? Muito bem. Ficou ótimo. E agora, só finalizando mesmo. Se você fosse dar um título para a sua vida, qual um título de um livro para a sua vida? Qual o título teria? Não, que responsa, hein? Título para minha vida? Se fosse um livro. Sei lá, inconformado? Eu acho que eu sou um pouco inconformado. Que bom. Eu acho que tudo que eu atingi, na vida, eu não parei. Tipo assim, meu sonho, que era de pequenininho entrar na faculdade federal. Entrei e lá eu já falei assim, poxa, meu sonho tem que ser trabalhar fora como meu primeiro emprego. Aí você foi, né? Primeiro passo. Qual o próximo passo? Qual o próximo passo? Sempre isso. Tipo, eu tenho que tenho que conseguir estudar fora, estudei fora. Aí depois, eu tenho que trabalhar fora, tenho que conseguir emprego. Nem trabalhei no Brasil, trabalhei fora. Aí lá, saí no auge, ganhando muito bem, ganhando em dólar. Vou abrir minha própria empresa. E daqui a pouco a gente tá crescendo a empresa. Daqui a pouco tem um sonho ainda muito maior da empresa, de ser algo, assim, fora da curva. Depois vai ter outro projeto. Eu acho que isso talvez, não me define, mas eu acho que descreve um pouco.
Ah, que lindo. Mas muito legal sua história, é muito bonita a sua trajetória, né? Parabéns. Obrigado. Por você ser tão focado, por ser tão jovem, né, Arthur? 33 anos, já fez tanta coisa, já até casou, já fez muita coisa. Então, assim, tá cheio de aluno, meus parabéns. Obrigado. Agora, ó, mais uma aqui. Essa eu acho que você vai gostar também. Se você tivesse que voltar no início e dar um conselho para si mesmo, o que você diria? No início da M Consultoria de Inglês? Não, início da sua vida. Tenha fé em Deus, eu acho. Muito bom. Tem que acreditar, né, Arthur? Mas se não tiver fé, o que a gente tem, né? Muito legal. Arthur, vamos aproveitar agora que está finalizando. Você quer deixar algum recado nas câmeras, mandar um abraço para alguém ou deixar um recado? Fernanda, não, eu não quero deixar nenhum recado. Eu acho que o recado que eu deixei aqui nessa conversa foi muito focado no adulto que não teve sucesso até hoje, levou muito tempo para ter sucesso no inglês, ou ainda nem teve, e acha que não dá mais. Para essa pessoa que acha que não dá mais, e para a pessoa também que de fato se envolveu com o inglês, porque quem não se envolveu com o inglês e desistiu muito, provavelmente não tá pronto para a mensagem que eu tô entregando e que eu entrego. Então, para você que tentou verdadeiramente, se frustrou, tá bem triste, mas não porque você não descobriu se é com você ou com a metodologia, você descobriu que realmente você não conseguiu algo que vai te levar onde você quer, vale a pena a gente bater um papo. Às vezes nem vai rolar venda e tá tudo certo. Às vezes vai rolar algo que eu vou abrir sua mente, vou te contar algo que você vai entender o porquê que você não conseguiu o seu objetivo. E se fizer sentido agora, no seu momento de vida, dá esse passo, que dê esse passo, ou que talvez você nunca dê esse passo, mas que você não carregue esse peso contigo. Eu acho que essa é a que eu quero que a pessoa leve. Muito bom. Arthur, quero te agradecer por ter vindo aqui novamente. Foi um prazer receber vocês. E que você venha de novo, né? Que eu quero saber aí os resultados, quero saber o que mais que você está criando na M Consultoria, né? De inglês, porque com certeza ao longo do ano, o ano está só começando, você vai criar coisas novas, que você é empreendedor, e eu quero saber de tudo, e você vem aqui contar pra gente. Com certeza, vai ser um prazer, Fernanda. Obrigado por ter me recebido a segunda vez, já vou deixar marcada a terceira. Isso mesmo. Sempre bom falar com você, e vai ser um prazer falar com você novamente para trazer resultados e para trazer ideias diferentes, porque o que eu compartilhei hoje, tenho certeza que algumas coisas, alguns pontos vão mudar, porque senão eu não vou evoluir, vou ser a mesma pessoa de... Agora a gente está em fevereiro de 2026. Em dezembro eu tenho que ter ideias novas, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Sim. Então eu espero trazer ideias diferentes, trazer um pouquinho dessa luta, dessa batalha, e eu espero contribuir para as pessoas que estão nos assistindo. Amém. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. E para você que está aqui no podcast, no nosso canal, eu espero que você curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva. Muito obrigada. Obrigado.